Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP. Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Beatriz Frener e estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast Momento Indústria do Sistema FIEP. Aqui a gente fala sobre economia, sobre política, infraestrutura, tudo que atinge não apenas o setor empresarial e industrial, mas também a sua vida. Você, paranaense, que acorda todos os dias, que está conectado conosco neste momento. E por falar em conectado, é justamente dentro dessa linha que a nossa edição se estende por hoje. Vamos falar sobre casos de roubos e furtos de cabos de telecomunicação. Certamente, aí na sua casa, no seu bairro, você já ouviu alguém reclamando das consequências desse tipo de problema. Um crime que tem crescido no país nos últimos anos. E o Paraná acaba não ficando de fora desses índices, dessas estatísticas. Infelizmente, não é só o morador dentro da própria casa que sofre as consequências desses furtos e roubos, mas também as empresas, os comerciantes e as indústrias, que hoje são também amplamente dependentes da conectividade que é garantida por meio da telefonia ou da rede de internet. Para falar melhor sobre esse assunto, nós contamos aqui no estúdio com o Hélio Bamp, que é vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná e também coordenador do Conselho Temático de Telecomunicações da entidade, além de empresário do setor. Hélio, seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar aqui presente. Estendo também os nossos cumprimentos ao Coronel Sérgio Augusto Ramos, da Polícia Militar do Paraná, que vai nos ajudar a entender também a parte da segurança pública relacionada a esse assunto. Seja muito bem-vindo, Coronel. Obrigado pelo convite, espero orientar algumas coisas importantes aí para a comunidade. Sem dúvida vai ser uma conversa bastante agregadora. E até para a gente iniciar, então, o entendimento na base sobre isso tudo, eu gostaria que você, Hélio, pudesse nos explicar exatamente o que é esse Conselho Temático de Telecomunicações da FIEP. Antes nós estávamos conversando, né, que existem vários grupos temáticos dentro da FIEP, muito nichados, muito aplicados, e esse das telecomunicações atua em exatamente que área desse setor? A FIEP tem 14 conselhos temáticos e 8 conselhos setoriais. E um deles é o Conselho Temático de Telecomunicações. Já temos há mais de 10 anos funcionando e realmente dá sua contribuição para a indústria e também para os entes públicos, interações para que realmente nós tenhamos um melhor ambiente de comunicação dentro do nosso estado. E como fazemos isso? Nós temos grandes 3 temas que estão sintonizados também com as preocupações do governo de estado através da Casa Civil. São 3 temas. Esses 3 temas consistem em furtos e roubos de cabos, que é um problema cada vez crescente dentro do Paraná e também no Brasil, não é um privilégio, não é um problema só do nosso estado. O outro é com relação à legislação municipal dos municípios para que propiciemos a possibilidade de haver a instalação de antenas 4G e 5G, porque existe o código postura de cada município e tem que ser respeitado. Então cada município tem suas peculiaridades dentro da sua legislação municipal para fazer essas instalações. E o terceiro é conectividade rural, né? Que também é um tema central para o Paraná por ser um estado agrícola diversificado, mas é forte na agricultura, na indústria de transformação. Nós hoje somos a terceiro estado na indústria de transformação no Brasil. Então, especificamente este caso de furtos e roubos é uma preocupação que realmente vem crescendo no nosso estado, porque tem havido uma escalada. Houve a pandemia em 2020, aí houve uma queda, porque houve aquela reclusão. Entretanto, como a pandemia se prolongou, a meliância e os criminosos voltaram às ruas.
Em 2021 houve um crescimento e desde então não tem, em 2022 cresceu também, aí por ações com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, houve operações específicas a nível estadual que realmente diminuiu, mas volta a crescer novamente. Então, nós temos toda essa problemática para abordar, e aí temos também legislação para ajudar, que aí nós podemos, na sequência, detalhar um pouco mais, que a legislação tem que ser modernizada também. Sem dúvidas, vamos nos aprofundar também nesse tema, mas até para trazer o coronel já para essa conversa, de fato, tem ocorrido essa alta? A linha aumentou relacionado ao caso de furto e roubo de fios, telecomunicação, cabos? Os números realmente estão altos. Justamente por isso que a Secretaria de Segurança Pública ela criou esse grupo de trabalho, onde participam as forças de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, faz parte também desse grupo, Receita Estadual, e também fazem parte desse grupo os responsáveis pela segurança das empresas de telecomunicação. A Vivo, a TIM, a Claro, a Liga, outras empresas que não têm um nome comercial, mas fazem parte desse grupo, justamente para que possa ter uma integração e tentar uma solução para esse problema. É um caso que tem aumentado, o cobre hoje tem um valor agregado muito grande. Esse problema veio mais à tona porque antigamente, quando você roubava um cabo de um poste que envolvia telefonia, você prejudicava às vezes a comunicação de uma rua, de uma quadra. Hoje não, hoje com a própria fibra óptica, você rompe um cabo desse e você acaba com a comunicação, internet de um bairro inteiro. E nesse bairro tem hospitais, tem delegacias, então isso torna-se um problema muito alarmante. E justamente essa integração com as indústrias, com as empresas, com o setor público, que tenha que possamos de repente achar uma solução para tentar minimizar esses efeitos, né, com relação a esses roubos e furtos. Né? Até para a gente explicar isso para a audiência, né? Existem os cabos de fibra ótica, eles não têm valor agregado para esses criminosos no mercado de receptação, nesse mercado clandestino. Mas o que ocorre é que os cabos mais antigos, mesmo os de telecomunicação, não são apenas os de energia elétrica, os de internet também, ainda possuem fibras ali de cobre. E esses têm valor agregado nesse mercado clandestino. É isso, né, coronel? Hoje a grande questão é que muitas vezes aquele elemento com má índole, ele quer retirar o cabo de cobre e acaba rompendo as fibras ópticas. E isso acaba causando esse transtorno todo. Então a busca é pelo cobre. Só que é uma ponta do iceberg, porque muitas vezes a gente pensa somente no cobre, né? Hoje a questão da telefonia, a questão da internet, ela tem muito mais equipamentos importantes, que são as baterias que são utilizadas, são os equipamentos, as placas de comunicação que são usadas nas estações. Então isso tudo tem um valor agregado muito alto. E isso que acaba movimentando toda essa malha criminosa justamente para tentar obter lucro, né? E Hélio, onde que isso chega na indústria, na empresa? Qual que é o prejuízo? O que afeta numa operação industrial, por exemplo, ficar horas, até mesmo o dia inteiro, sem aí o serviço de telecomunicação? Significa realmente a interrupção do fluxo de materiais, de interação com os processos industriais, realmente a parte de processamento ou teleprocessamento. Nós temos indústrias também situadas em áreas urbanas ou até rurais, e aí se subtrai a conectividade, fica sem qualquer possibilidade de transação comercial, emissão de nota fiscal, realmente um despacho de mercadoria ou um pedido que possa entrar, um negócio a ser fechado. Então realmente isso é complicado. O sistema de telecomunicações é muito resiliente, porque ele tem rotas alternativas automáticas de reroteamento. Entretanto, não esgota as situações problemáticas de furtos, cometimento de atos ilícitos, tem até situações de vandalismo, né? Tem problemas, inclusive, graves que estão acontecendo agora, uma novidade, que provedores até de menor porte se sente com um mercado ameaçado por migração de usuário de uma operadora para um provedor, comete até atos de vandalismo. Né? Nós temos uma situação grave que ainda no Paraná não temos notícia, mas em outros estados já aconteceu. Dou um exemplo, o estado do Ceará, em que o próprio PCC agora tem
provedor. E que lá, um drama enorme, que provedor que foi mapeado, ele cometia atos de vandalismo, de prejudicar o concorrente, cortando, né, fazendo atos que realmente, muitas vezes, ficam difíceis de, inclusive, ser detectado pelo ato cirúrgico pontual que acontece. Então, acabam não tirando o cabo, mas vão lá e cortam o cabo. Aí o cabo de fibra ótica, não é aí a questão do cobre, é a questão de concorrência desleal, né? Coronel Sérgio, o que o Estado e a Polícia Militar têm feito para evitar essa escalada e a gente não chegar também em um ponto de termos até o crime organizado atuando nessa área? É um dos pontos que a Secretaria de Segurança Pública tentou mobilizar as forças, é a integração. Sabemos que cada instituição tem suas limitações constitucionais, limitações de efetivo, e quando colocamos uma integração, ela facilita muito. Então, todas as operações que envolvem hoje a questão de cabos e roubos, elas são executadas, as operações, de forma integrada. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica também participa. Estamos agregando agora também a Receita Estadual para participar também das operações. Então, hoje, as soluções elas não são muito simples. É um problema complexo. Muitas vezes que as operações que nós realizamos tem a participação inclusive das empresas de telefonia, porque muitas vezes o policial chega naquele local que vai ser fiscalizado, ele não consegue identificar se aquele cabo é um objeto de receptação, de furto ou não. E muitas vezes a empresa, nessas próprias operações que são realizadas através de chamadas de vídeo, a empresa observa aquele material e ela já identifica. Identificou, não, esse material é da empresa tal. De imediato vai para a delegacia, inclusive com os responsáveis, e procurando atuar de certa forma mais intensa nos estabelecimentos. A receptação, né? Esse é o grande problema hoje que a gente observa aí na questão legislativa, na questão de você tentar combater esse crime, né? Chega no receptador, mas isso não significa que o crime acabou, né? Porque depois tem a prisão, tem a apreensão desses materiais e nem sempre uma solução imediata da justiça. Tem toda a questão, e aí depende dessa questão da integração, né, dessa competência dos órgãos policiais para que possam fazer da forma mais clara possível essa instauração desse processo, né, para que possa levar. Infelizmente, as leis, elas estão, muitas vezes, elas prejudicam, né, muitas vezes elas prejudicam a ação policial. Mas isso é o desafio. Não é por isso que, de repente, as coisas não são feitas, né? Essa parceria, inclusive, com a FIEP, com as empresas, é de extrema importância. Porque o setor público, queira ou não queira, tem as suas limitações. Com relação à questão da própria informação, né? A gente recebe muita informação hoje das empresas, as empresas de telefonia. Elas estão no dia a dia, estão informando, a própria estatística delas nos auxilia muito com relação a identificar possíveis locais. Isso é extremamente importante e observamos que é o caminho hoje a ser tomado, né? As empresas têm mapeado isso, a cada ocorrência de interrupção, elas têm isso com coordenadas geográficas direitinho. Então, faz-se um mapa de calor e essa interação entre o setor de segurança pública e realmente as operadoras tem sido realmente um mecanismo importante de ação eficaz. Então, quando a segurança pública faz uma operação sincronizada entre Polícia Militar e Polícia Civil, isso é tudo fruto também de mapeamento ofertado de informação sigilosa à segurança pública para poder atuar naqueles locais onde tem maior incidência. Nós temos uma reivindicação para realizar junto ao governo do estado, que é procurar estabelecer uma delegacia especializada de furtos e roubos de cabos e equipamentos de telecomunicações e de energia. É uma experiência acontecida já em vários estados. Eu dou um exemplo, o caso do estado do Amazonas, em que, ao ter se colocado e instalado uma delegacia especializada, já com atuação sistemática e contínua, baixou 30% a meliância disso. O Rio Grande do Sul também e Rio de Janeiro também. Só para ter uma ideia, hoje eu tenho uma estatística de 2024, o Paraná é o terceiro estado brasileiro em maior quantidade de ilícitos de furtos e roubos de cabos, né? Só em primeiro lugar
Estado de São Paulo, que realmente é o que tem a maior quantidade de cabos instalados, né? E segundo, a Bahia. Em terceiro, o Paraná. E isto porque as ações da segurança pública do Estado do Paraná agiram através de operações específicas, tirando o Paraná de segunda colocação, passando para a terceira, ou seja, houve uma diminuição. Acontece que é um crescimento no Brasil inteiro. Então, essa é uma reivindicação que nós temos, que tendo uma ação de inteligência contínua, permanente, de uma delegacia especializada, dedicada só a este assunto, nós vamos mitigar bem este problema, não? A outra questão é legislativa. Legislativo, do ponto de vista federal, houve agora, dia 29 de julho, há 2 semanas atrás, houve a sanção da Lei 15.181/2025, em que aumenta a pena para o criminoso, passa para 2 a 8 anos. E no caso de esse criminoso ter cometido uma interferência no equipamento público federal, estadual ou municipal, essa pena passa de 6 a 12 anos. E mais, se ele fez ainda cometimento que interferiu no sistema ferroviário ou metroviário, dobra a pena ainda. Então, é um avanço do ponto de vista de legislação penal. Mas a legislação estadual e também municipal, elas podem fazer o sancionamento, fazer sanções administrativas. E esse tipo de sanção, ela entra na veia, direto. Porque a penal pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos para poder ter uma condenação, porque tem recursos, primeira instância, segunda instância, e vai em frente. No caso de sanção administrativa, aí é direta. Por exemplo, a administrativa estadual, ela implica em caçar ao receptador, o CNPJ. Já no município, caça o alvará, que é a competência municipal. Então, esse conjunto de leis, elas têm que ser aprimoradas. Então, nós temos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado uma proposta, que é a proposta do deputado Diego Garcia, né, em que realmente propõe, né, que haja realmente não só a cassação do CNPJ, como também a aplicação de multas pesadas, né? No ponto de vista do município, no nível federal, desculpe. No nível estadual tem o deputado delegado Tito Barrichello, né, que propôs o projeto de lei 223/2025, e nós tivemos a oportunidade de, em maio, interagir através do Conselho Temático, aprimorando esse projeto de lei. Depois teve uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado, também contribuímos com outros aprimoramentos, e acreditamos que ainda nesse mês tramite na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, e até setembro haja realmente a aprovação e o sancionamento desta lei, que realmente faz com que realmente haja penalização ao receptador. Porque quando você aplica e diminui ou mitiga a receptação, perde o valor econômico, e aí o criminoso deixa de atuar porque perdeu seu valor econômico, né? Então, nesse sentido. É muito interessante isso que o senhor acabou de trazer, porque nós estamos não olhando apenas para a prisão e apreensão dos suspeitos ou dos materiais, mas também para um ataque na burocracia, né, coronel? Que é buscar formas ali de caçar alvará, de cancelar, suspender CNPJ. E até me surgiu uma curiosidade aqui. O que tem por trás do CNPJ de um receptador? Está lá registrado como um ferro velho, é um depósito de recicláveis? Como que eles tentam mascarar e trazer algum tipo de ilicitude para essa atividade?
Hoje a questão, acho que até o Hélio pode comentar sobre de que forma que é colocado isso, o CNPJ, né? Envolve uma lei federal, né? Depende da cassação. Mas hoje, isso sim, eu até fico bastante entusiasmado quando eu vejo essas questões dessa integração. Porque o setor público, ele é policial, ele tem suas missões, mas ele chega, na maioria das vezes, quando esbarra na legislação, ele acaba se esbarrando também. Então, essa questão da legislação é extremamente importante. Esses projetos de leis na esfera estadual que estão sendo projetados. Recentemente, o próprio governador já colocou um decreto onde ele, se for autuado em flagrante alguma empresa que de repente esteja envolvido com a situação, de imediato já o delegado já tem a ordem, inclusive já tem todo o processo realizado, o delegado encaminha para o delegado da Receita Estadual e de imediato o cadastro ICMS já é cancelado. Isso são atitudes, são posturas muitas vezes que auxiliam muito, porque senão a gente fica muitas vezes enxugando gelo. Uhum. Prende, solta e muitas vezes... Isso é muito frustrante, né? Isso muitas vezes ele acaba desmotivando às vezes o policial, porque ele pode observar, não, é somente 2 quilos de cabo ali, não vou levar. Claro que ele tem por obrigação de fazer isso. E quando a gente observa que existe uma consequência de imediato, e a gente tem uma parceria muito boa hoje com as forças de segurança, com a própria Receita Estadual, quando existe uma resposta de imediata, você motiva isso. Você encontra aquele equipamento, aquele material, você de imediato leva para a delegacia, o próprio delegado observa que o flagrante dele, que ele fizer ali no momento, é encaminhado e tem uma atitude de resposta em cima disso. Então isso que é a nova gestão hoje que a gente observa, não somente do setor público, mas com o setor privado, que é o caminho, né? O caminho necessário, né? A Federação Paranaense realmente da indústria tem realmente agido de maneira bastante ativa nessa questão legislativa. Nós temos um departamento de assuntos legislativos e temos também uma representação em Brasília. No que toca a essa lei 15.181 de 2025, nós tentamos introduzir dentro da legislação, não tivemos sucesso, tornar esse crime de furtos e roubos de cabos e equipamentos de telecomunicações como sendo um delito de âmbito de terrorismo. Por que isso? Porque já existe na comunidade europeia vários países que colocam um ato terrorista isso aí, mas não não teve condição de ser colocado. Então tentamos e vamos tentar introduzir e categorizar como crime hediondo. Então esta lei nós queremos aprimorá-la para evitar exatamente o enxuga-gelo que o coronel Sérgio falou há pouco, de que realmente até acaba desanimando o próprio policial que prende aquele meliante, vai em audiência de custódia, o juiz o libera, considera um ato leve, e aí ele volta àquele local, até muitas vezes aquele local do crime. Então tem situações que a ficha corrida deste criminoso já passou 16 vezes pela audiência de custódia e foi liberado, né? Continua recebendo benefícios, né? Exatamente. Da justiça. Para quem está chegando agora, nós estamos na nossa nova edição aqui do Momento Indústria do Sistema FIEP, podcast que hoje fala sobre os casos de furtos e roubos de fios, cabos de telecomunicação. Estamos aqui no estúdio com o Hélio Bump, que é vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná, FIEP, e também coordenador do Conselho Temático de Telecomunicações da entidade e empresário do setor, e também com o coronel Sérgio Augusto Ramos, que além de ser aí um dos comandantes da Polícia Militar do Estado, também é chefe do Centro de Operações Integradas de Segurança Pública e coordenador do Grupo de Trabalho Conexis. Hélio, eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente também alguma história, algo que tenha ocorrido aí nos últimos tempos de um empresário, alguém do setor da indústria, que levou justamente uma dor que tenha sido provocada por conta de uma interrupção assim do serviço de telecomunicações. Porque eu imagino que, em tempos de conectividade, como nós vivemos hoje, ficar sem internet ou qualquer outro acesso à comunicação dentro da empresa é como parar o dia de produção. Eu vou dar um exemplo muito claro de que nós tivemos no início, foi em março deste ano, em Brasília, e tínhamos um jantar com a bancada federal para realmente atualizar as temáticas que são de interesse do governo do estado, do estado do Paraná. E aí tive a oportunidade de sentar ao lado de um deputado federal, em que era empresário, tem 5 unidades de concreto
que faz no estado todo, né? E aí abordei o assunto sobre furtos e roubos de cabos, a necessidade de aprimoramento da legislação. Ele disse o seguinte: puxa vida, isso é o que nós precisamos urgentemente. Eu frequentemente tenho minha usina, principalmente em tal cidade, ela fica fora do ar porque roubam sistematicamente. Eu sempre fico frequentemente sem comunicação. E aí eu não consigo fazer despacho de concreto, e concreto é uma coisa que realmente tem que ficar fazendo a batelada, né? E em poucas horas tem que ser consumido, senão não dá. E também o pedido, quando vem em cima, e a construção civil exige prontidão. Então, o prejuízo é enorme. Esse é um caso típico do empresário que tem é alguma industrial. estimativa do que representa para uma empresa desse porte ou de outros em termos financeiros? Eu vou dar uma estimativa do ponto de vista da quantidade que tem acontecido em 2024 no Brasil, em termos de quantidade de metros de cabos roubados e furtados. Foram 4.500.000 metros de cabos subtraídos, e dos quais 9,7%, ou seja, quase 10%, foi no estado do Paraná. Ou seja, acima de 400.000 metros de cabos só no estado do Paraná foram roubados, né? No Brasil, em 2024, foram 66.200 ocorrências dessa natureza. E no Paraná, quase 10%. Ou seja, 6.300, 6.400 ocorrências aconteceram aqui no estado do Paraná. Então, só para ter uma dimensão. Em termos econômicos, o que isso significa? É na faixa, isso em termos de Brasil, uns 4,5 bilhões de reais. Nossa, é muito de prejuízo, né? É muita coisa. Mas isso só no material do cabo? Ou... Sim, cabo, só cabo e equipamentos. Imagina o prejuízo para a empresa que ficou sem. Isso não está computado o prejuízo para a sociedade, né? Então, tem outros custos operacionais indiretos para realmente serem feitas a reconstituição. Tem que ter uma estrutura muito robusta das operadoras para poder fazer esse trabalho 24 horas, 7 dias da semana. Isso não está computado. Eu estou falando só da materialidade e não da estrutura em si. Então, é gigantesco o prejuízo que acaba indo até para a tarifa, né? Porque as empresas precisam ter sustentabilidade, né? E elas têm que sempre fazer, otimizações e tal, porque os índices de reajuste não levam em conta isso. Ela tem que achar mecanismo, então, de aprimoramento. Mas existe uma escalada de meliância dessa natureza. E com isso, nós entendemos que uma delegacia especializada no Paraná iria fazer com que esses números declinassem mais rapidamente, né? E evitasse essa escalada. E já existe uma tratativa nesse sentido, Coronel? A possibilidade de ter mais delegacias especializadas, inclusive no setor da telecomunicação? Hoje o Paraná especificamente não tem uma delegacia nessa área. Todas as delegacias hoje elas atuam. Aqui em Curitiba especificamente tem a delegacia de furtos e roubos, que atua de forma direta em cima disso aí. Não existe hoje alguém que trabalhe exclusivamente com isso. As delegacias do interior, das outras cidades, atuam especificamente nessa área. E assim, o que eu vejo importante nessa solução desse fato é um problema sério. Isso é muito evidente, a segurança pública tem essa percepção. Ela envolve nesses 3 problemas, né? São 3 problemas que devem ser, 3 soluções que devem ser encontradas, que envolve a questão da segurança pública, através de operações, através de integração, através de recebimento dessas informações. Tem o Grupo Conexis, né? O Grupo Conexis, que é um grupo de trabalho que ele reúne esse pessoal, envolve a questão de legislação, porque muitas vezes, como foi comentado aqui, essa legislação é o respaldo para as ações policiais, e também o que as empresas já estão fazendo, que é tecnologia. É a própria substituição de vários cabos com fibra ótica, né? Então, aos poucos, a longo prazo, esse material ele vai ser cada vez mais escasso. Não vai ser hoje como tem, de forma muito fácil de encontrar. Mas é claro que uma coisa depende da outra. Não adianta só as empresas investirem em tecnologia e o setor público não fazer a parte dele. Ou a parte a policial fazer as operações e de repente não tem um respaldo na legislação. Então esse conjunto de ações, e essa abertura que tem dessa conversa com as empresas, é o que de repente pode dar uma solução, e nós vamos ter, inclusive, para esse ano, várias
ações que são planejadas, são colocadas, a gente vai ter muitas informações e pode ter certeza, Hélio. Esse ranking que o Paraná está atualmente, e a segurança pública sabe disso, reconhece isso, ela tem uma tendência muito grande de descer de forma muito vertiginosa, com ações policiais, porque, como eu falei, antigamente não existiam muitas ações diretamente, e muitas vezes ficava somente a cargo de um setor somente fazendo isso, né? E agora com essa integração, com a parte de legislação, com a parte da tecnologia das empresas que tem dado, eu confesso, eu participo desse grupo, um apoio extremo, potencializou de forma muito grande a questão de a gente estar participando com as empresas. Isso o setor público, o setor privado tem feito algo realmente que pode ser até exemplo até mesmo para outros estados. Então, eu acredito que o caminho é esse, e a principal função agora é justamente estar junto a esse grupo, essas informações serem tramitadas. E eu gostaria só de comentar também com a questão da participação da comunidade. É extremamente importante que tenha essa relevância desse problema. Muitas vezes as pessoas ouvem que foi furtado o cabo, mas às vezes não refletem do problema que é isso, ficou, né? Sem internet, ela não ficou sem internet, então ela não se preocupa com aquilo. Não se preocupa porque ela é o vizinho, né? Uhum. Mas algum dia pode ser ela. Então que pudesse, justamente nós temos tanto na questão emergencial, pudesse observar qualquer situação suspeita, faça o contato 190. O que é uma situação suspeita, coronel? Por exemplo, alguém num poste que não tem identificação, que não tem o carro que está ali na região, que não tem nenhum tipo de identificação de alguma empresa terceirizada que seja. Então isso pode trazer uma suspeita. Independente dessa questão, qualquer informação que tiver e liga o 190, com certeza a viatura vai observar e tentar identificar. Vai chegar no local, vai abordar quem está naquele poste, né? Ou de repente durante a noite, né? Observar qualquer situação diferenciada, alguém transportando o cabo, que nos faça esse contato, que é extremamente importante. Porque é um conjunto geral, né? Não adianta a gente trabalhar somente na parte da receptação. A polícia tem a função também da parte ostensiva, de tentar combater isso aí, por mais que muitas vezes não é o foco principal, né? A receptação é o principal foco que nós estamos atuando atualmente, mas é importante a participação da comunidade para nos trazer essas informações, né? Acho que ficou muito claro durante essa conversa, né? A importância de todos os entes. A gente está falando da segurança pública aqui, que representa esse braço do poder público, do governo do estado, a própria sociedade, que também tem aí essa força de representação, fazendo as denúncias, acionando a polícia quando necessário, e o setor industrial, o ente privado, como a FIEP, que sempre leva essas demandas para Brasília, como o exemplo que o senhor acabou de trazer, que esteve em uma reunião esse ano, levou essa pauta para lá, através da entidade, né, do sistema FIEP, considerando também temas que não são apenas inerentes à indústria, mas que afetam todos, inclusive você que está nesse momento no seu carro ou na sua casa, escutando, assistindo a esse podcast. E é assim que eu gostaria de agradecer, então, a presença do Hélio Bump. Muito obrigada pela tua atenção aqui com a nossa audiência da Jovem Pan. Estamos às ordens. E também do Coronel Sérgio Augusto Ramos. Muito obrigada, Coronel. Eu que agradeço. É isso, esperamos que as iniciativas que foram apresentadas aqui ao longo dessa edição também possam, de fato, se concretizar. Quem sabe, numa próxima rodada de conversas, a gente esteja falando em avanços ainda melhores nesse ranking para o estado do Paraná e para todo o país. Até uma próxima. A Jovem Pan News apresentou Momento Indústria do Sistema FIEP.